Tiago, você estava falando sobre exchanges nacionais e internacionais. Me tem uma dúvida, pode ser uma pergunta boba, mas eu acho que é interessante trazer aqui, pode ser que alguém tenha esse mesmo questionamento. Existe alguma vantagem ou diferenças de comprar Bitcoin em exchange nacional e internacional, se tratando de declaração, de tributação? Existe alguma vantagem para quem compra Bitcoin essas... Porque são regras diferentes, tu acabou de falar que tem regras diferentes, que mudou bastante esse ano. Tem diferença para quem vai comprar Bitcoin, comprar aqui ou em exchange no exterior? Eu acredito que não tem diferença comprar, mas vender sim. Pelo seguinte, se você pode optar por comprar Bitcoin no exchange estrangeira. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que você está fora do radar, você tem acesso a produtos, às vezes, outros pares de negociação que você quer transacionar em exchanges estrangeiras, esse é um ponto. Mas a vantagem de você ter o Bitcoin no exchange nacional são duas principais. A primeira é que, se você vender no exchange nacional, você vai poder usar o limite de isenção de 35 mil, e aqui fica um disclaimer forte, tá? Esse radar da Receita Federal, ele pega a pessoa. Então, ele não vê só o que você vendeu no Brasil, ele vê o que você vendeu no todo, tá? Se você tem um exchange no Brasil ou no exterior, você vendeu no Brasil 30 mil e no exterior você vendeu mais 20, no radar dela você já passou, você transacionou no todo mais de 35 mil. E aí, o lucro que você fez nessas vendas, todo ele vai ser tributado. Então, quais são as vantagens? Você usar lucro isento quando você vende o Bitcoin, não necessariamente comprar o Bitcoin, mas vender num exchange nacional é vantagem. E o segundo é que a exchange nacional ela informa para a Receita, caso você vá declarar, e aí isso pode ser visto para você que está do outro lado como uma vantagem ou desvantagem, né? A depender de quem é você. A exchange nacional ela vai declarar o seu valor para a Receita Federal. Então, na sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, ela vai vir com um valor lá. Então, isso é uma vantagem para fins de registro, porque a informação já vai direto para a pré-preenchida. Logicamente, você precisa conferir essa informação, mas é uma vantagem de algum modo. É uma desvantagem para quem não queria declarar, porque se você tem cripto, você tem BTC no exchange nacional, nem tem como você não querer declarar. Porque a Exchange manda, segundo a IN 1888, que é a Instrução Normativa da Receita Federal, mensalmente ela manda informações sobre as pessoas que têm criptoativos custodiados nessa Exchange. Então, se você tem cripto em Exchange Nacional e não declara, a chance de haver uma não conformidade de informações ela é grande. Então, você corre o risco de cair por alguma besteira numa malha fina. Sabe, Thiago, que eu tenho acompanhado no Twitter algumas pessoas, alguns bitcoiners estão surpresos, assim, porque foram fazer a declaração e justamente viram lá, automaticamente apareceu um valor de alguma compra numa exchange que não necessariamente era uma exchange nacional. Mas é que nos últimos anos muitas exchanges de fora se adequaram às regras brasileiras. Também tem isso, né? E É, aí, justamente eu queria entender sobre isso, assim, né? Muita gente está se deparando agora com essas informações automaticamente quando vai fazer a declaração, né? E aí tem esse papo de que a Receita Federal está implementando inteligência artificial e tal. Tu diria que a Receita Federal ela está ficando mais sofisticada em cruzar dados? olha, essa é uma notícia ruim de dar, não é uma notícia muito feliz, mas o Brasil ele não é muito avançado em muitos pontos, mas a gente sabe que o leão ele é bem avançado. O nosso leão, eu tenho um filho pequeno, ele gosta de filme de dinossauro. Tem um dos parques do dinossauro que tem um dinossauro que é criado no laboratório, então ele vem inteligente, ele pensa, ele corre, ele faz tudo. E o leão da Receita Federal é parecido com esse Indominus Rex aí, do Parque dos Dinossauros. Ele é inteligente, ele segue, ele não é só um leão que veio da savana, não. Ele é um leão que ele está se aprimorando bastante. A Receita Federal ela tem investido em inteligência artificial para buscar. é, Acredito que ela tem informações até um determinado ponto, mas, por exemplo, como você falou, o acesso a informações de exchanges estrangeiras, ele ainda é bem limitado. Uma pessoa jurídica que está lá fora, por mais que a instituição normativa, alguma norma legal brasileira imponha que essa exchange ela dê informações para a Receita Federal, a empresa lá de fora não tem nenhuma obrigação legal de fazer isso. Então, as empresas lá de fora não fazem isso. O que acontece é o seguinte: muitas empresas que eram internacionais somente fixaram sua base no Brasil. E aí, você que tinha conta numa OKX, enquanto ela não era sediada no Brasil, estava lá com a exchange internacional, ela não reportava para a Receita. Mas a OKX abriu operação no Brasil. Então, não se trata de uma empresa, estou usando a OKX somente como exemplo, logicamente, não se trata de uma empresa internacional reportando para a Receita.
mas de uma empresa que se nacionalizou. Nós temos casos aqui, o da OKEx é um caso clássico. Mas quando você pega o caso da Binance, por exemplo, é um caso que sempre fica em cima do muro. Então, todo ano eu respondo essa pergunta para várias pessoas. Binance é nacional ou internacional? É um jogo confuso, porque você vê a Binance nos eventos nacionais, você vê a Binance, às vezes, patrocinando times. E alguma vez um cliente me falou isso, mas eu vejo ela patrocinando um time, ela não está aqui. Então, a operação da Binance no Brasil é feita via Binance Internacional. Então, tem toda uma questão. A Binance, por exemplo, não reporta. Por que ela não reporta? Porque ela não está no Brasil. Quem não está no Brasil não deve, pelo menos não tem a obrigação até esse momento, de prestar informações ao fisco brasileiro. Até porque, isso do ponto de vista lógico, imagina, se você é uma empresa que está lá nos Estados Unidos e você precisa ficar mandando informações para o fisco brasileiro, depois para o fisco argentino, depois para o chinês, para o lituano, não faz muito sentido. Do ponto de vista lógico, mas lógico, tem várias questões legais aqui, eu não vou entrar, acho que não é de interesse de você que está em casa, pelo menos não é o perfil que está assistindo esse podcast. Então, a ideia é que se a exchange é nacional, ela tem que reportar, ela é obrigada a reportar. E se ela é internacional, ela não precisa reportar. A Receita Federal tem informado muito que está avançando na troca de informações com países. Mas esse é um processo que, na prática, ainda é um pouco lento, é demorado. Lógico que, quando você vê um fluxo de dinheiro gigante, Bitcoin começou com uma brincadeira de geek, né? Pizza Day, 10 mil Bitcoins por 2 pizzas e um refrigerante. Então, o Bitcoin começou com uma brincadeira de geek. Agora, no Brasil, ano passado, em 2024, foram 400 bilhões de reais em operações declaradas para a Receita. Quando essa operação fica gigante no Brasil, Estados Unidos e vários países, os países começam a se conversar. Epa, peraí, pessoal, como que a gente vai se organizar aqui para trocar informação e pegar esse pessoal que está correndo aqui com bilhões de dólares ao lado aqui do Estado? Então, as receitas, as administrações tributárias estão começando a se conversar para trocar informações. E por isso, a IN 1888 vai ser atualizada agora para todo o país ter o mesmo modelinho de informações para depois eles, no futuro, poderem cruzar essas informações. Então, é isso que está acontecendo no cenário internacional. E a Receita, como eu brinquei aqui, a Receita não é nem um leão, daqui a pouco ela vai ser um Indominus Rex, que ela é um dinossauro com inteligência artificial que sai correndo. Caraca. Eles não vão deixar simplesmente isso tão livre, né? A gente já tá vendo que existe. Todos os países eles estão fechando cerco para quem tem Bitcoin. Eles querem, os governos, sendo governos, eles querem a fatia deles, né, na valorização do Bitcoin. E, Tiago, quais os sinais de alerta que alguém deve observar na própria operação que faz para entender se está correndo algum risco de fiscalização? Existe algum padrão de movimentação que chama mais a atenção da Receita? Porque tu comentou, as exchanges internacionais, elas não informam exatamente para a Receita Federal, né, as movimentações. Mas existe algum padrão de movimentação que a Receita... aqui tem um carinha que está fazendo um monte de movimentação, vai entrar na malha fina ou vou entrar com uma fiscalização mais rigorosa para ele. Existe isso? Não existe uma fórmula já setada, digamos assim, mas tem vários indícios que são clássicos que levam a Receita Federal ali a prestar um pouco mais de atenção aí a você. E eu imagino que você não quer a atenção da Receita Federal, muito menos uma cartinha dela, né? São os autos de infração. Então, se você não quer receber essa cartinha, existem algumas questões básicas. Primeiro, tem muita gente que pensa, vamos falar das pessoas que pensam que estão fora do radar e estão bem dentro do radar. Criança tem muito isso, né? Ela se cobre com um pano e para ela está invisível. E com alguns bitcoiners é muito parecido. Eles se cobrem ali com um pano, estão no meio da sala com o Indominus Rex. Você vê que a gente já evoluiu, né? Do leão para o Indominus Rex. A Receita depois vai mudar o seu mascote. E teve gente na outra live que a gente fez. Olha a cara de felicidade dele, tá fazendo piada, rindo com tributo. Sim, pessoal, eu tento só descontrair um assunto que é muito complexo para que você consiga entender. As brincadeiras são tão Não, somente para isso. esse Né? Eu não assunto, fico feliz. duvido que tenha alguém que goste desse assunto, Thiago, na boa. Só o governo gosta Ninguém, desse assunto. ninguém gosta desse assunto. Então, assim, eu tento tornar ele divertido para que você consiga entender e não escute isso daquela forma chata, né? E com aquele juridiquês pesado. Então, só são brincadeiras. E eu até brinco, né? Quando o pessoal fala, olha a cara de felicidade dele, a saber que vai ser tributado. Esse cara, primeiro, se você não declara, eu torço por você que você não seja pé. Segundo, imagina uma coisa: se você tá ortopedista, ele não fica na pista de skate torcendo para você quebrar o braço, não. Só que se você quebrar o braço, ele tá ali para te ajudar.
para falar como que é o melhor tratamento, fazer o melhor para você. Então, o tributarista é tipo um ortopedista. Só que ele vê ali quando você vai cair, eu tô te avisando. Muita gente acha que está totalmente fora da Matrix e faz Pix para Binance, por exemplo. Imagina, eu tive num evento na semana passada aqui em São Paulo e uma pessoa me abordou. Mas, Thiago, eu faço uma operação de FI, etc e tal. Minha operação é totalmente por fora e tal. Eu queria saber o meu risco, quero uma consulta para a gente saber qual é o meu tamanho de risco, tarará, mas a minha operação é super segura. Eu disse, muito bem, pequeno gafanhoto. Como você manda o dinheiro para esse lugar, para fazer a sua operação de FI? Aí ele disse, eu faço um Pix para uma empresa que o objeto dela, uma empresa brasileira, que o objeto dela é intermediar o valor e colocar meu valor na plataforma no exterior. Aí eu disse, muito bem, né, Gafanto? A Receita pode até não saber que você tem cripto, mas ela sabe que você manda X mil por mês para uma empresa que o único objeto dela é mandar para o exterior para uma plataforma de cripto. Assim, essa pessoa que acha que está fora do radar, a Receita, tudo bem, ela não sabe quanto você tem de cripto, mas ela sabe que você tem um milhão que você jogou para fora do país. E ela vai te perguntar. E outra, se essa empresa é brasileira e ela tem por finalidade, por exemplo, mandar o dinheiro para a Binance, por exemplo, eu sei que você não, eu não sei quanto de cripto você tem, mas eu sei que você mandou para a Binance R$ 1 milhão. Ah, Thiago, eu estou coberto nesse caso. Primeiro, você vai ter uma dor de cabeça gigante. Infelizmente, você vai me chamar ou chamar algum outro advogado, porque você vai ter um processo administrativo gigante para explicar isso. Na justiça, no mundo real, mundo Web2, mundo tradicional, não basta dizer, perdi meu wallet. Tem toda uma complicação para você não receber um auto de infração. Então, existe um problema. Esse é o primeiro ponto que bota você no radar. Fazer operações PIX para remessas ao exterior. O segundo ponto, são gastos em cartões de crédito ou bens que você coloca no seu bem totalmente incompatíveis com o seu ganho. Se eu ganho R$ 10 mil mensais, eu pego no primeiro mês eu compro um Porsche. No outro mês eu compro um apartamento. De onde veio esse dinheiro? É incompatível. Então, por você ter um cenário incompatível, a Receita vai abrir uma fiscalização para te perguntar qual a origem do dinheiro. Se não vier, você vai ter um auto de infração de omissão de receita, com tributo de 35%, multa que pode chegar até 150% em caso de fraude, reincidência, etc. E aí depois esse processo vai acabar corroendo o bem que você comprou, porque em algum momento a execução vai bater no seu imóvel, no seu carro e assim por diante. Então, os signos que atraem receita são incompatibilidade entre o que você ganha e o que você gasta, principalmente o que está dentro do radar, e o segundo é envios de PIX para empresas para intermediar suas operações dentro do exterior. Essas pessoas elas estão totalmente do radar e não sabem. A terceira, que é a maior de todas, tipo, essa é tipo uma criança de 2 anos, que bota a mão aqui e acha que está invisível, né? Porque ela não está ali vendo, ela acha que ela que está invisível. Essa criança de 2 anos é quem tem ativo em exchange e acha que está fora do radar. Esse daí está super dentro do radar. A exchange brasileira ela manda para a Receita todas as vezes. Todos os meses ela manda a informação das suas transações. Então, esses três são os casos. Se você está em exchange nacional e não declarou, se você manda PIX para o exterior, e se você tem uma incompatibilidade gigante de gasto. E aí, essa incompatibilidade são por vários meios, né? Às vezes você fala, não, mas eu vou botar, sempre tem um comentário desse. É só fazer um cartão off-ramp, on-ramp, botar para lá, para cá. Você pode fazer isso? Pode. Mas tem muita gente que é mais tradicional e quer só ficar tranquilo. Já juntou o que queria juntar, quer pagar essa tributação. Porque quem está em casa fala o seguinte: sabe, Thiago, não é justo, eu criei esse valor, o Estado nunca me deu nada. Eu concordo com você. O grande problema do Brasil é que a gente não recebe nada do Estado. A gente paga a tributação e não recebe nada do Estado. Todos somos revoltados com essa falta de entrega do Estado. Eu também sou revoltado com a falta de entrega do Estado. Mas o Estado já pega um pedaço do que sai do seu salário. Se você comprou essa água aqui, um pedaço vai de CMS. Se você comprou essa caneca, também vai. Se você contratou o curso da Carol e da Cacá, vai um pedaço de ISS, que elas pagam lá, vai o imposto de renda da empresa delas. Então, sempre que o dinheiro muda de mão, um pedaço vai para o governo. E quando esse dinheiro ele está transformado em Bitcoin, a lógica do Estado vai ser a mesma. Por mais que ele não tenha feito nada por você, ele vai aplicar a mesma lógica. Ele não vai pensar, não, esse cara construiu sozinho. Alguém que pegou uma pá e foi para um garimpo, escavou e pegou ouro,
essa pessoa também fez, o Estado não fez nada por ela, entendeu? Mas o governo vai tentar investir ali em você para pegar o pedaço dele. É assim que o jogo funciona. Não estou defendendo esse jogo, só explicando como ele roda.